Bem-vindo ao canal Sinopse Filmes. Hoje eu vou contar uma história de um filme de ficção científica e drama, chamado O Canto do Cisne. Alerta de spoiler. Cameron Turner é um homem de família carinhoso, que vive em um futuro próximo, onde a tecnologia avançou para níveis totalmente inacreditáveis. Recentemente, ele foi diagnosticado com uma doença terminal, razão pela qual ele começou a pesquisar sobre a tecnologia de clonagem. Há uma instalação gerenciada pelo Dr. Scott, que cria uma cópia perfeita de você, e implanta as suas memórias nela, para que o clone esteja pronto para substituir seu lugar na vida, quando chegar a hora da morte. Cameron foi até lá para deixar amostras de DNA e preparar seu clone, mas ele ainda não consegue decidir sobre o assunto. Uma noite enquanto dirigia para casa, após outra sessão de memória, ele recebe uma mensagem do Dr. Scott, dizendo que seus últimos exames mostram uma deterioração acelerada e ele deve se decidir em breve. Cameron ignora por enquanto, e entra em sua casa, onde ele diz oi para o cachorro, e verifica a sua esposa Pop e seu filho Corey, antes de ir ao banheiro, onde ele tem uma convulsão. Como sua esposa não sabe sobre sua doença, ele fecha a porta para que ela não possa vê-lo lidar com isso sozinho. No dia seguinte, ele se encontra com o Dr. Scott para visitar a área de convivência de sua instalação, onde os clientes ficam até morrerem, depois que o clone é enviado para substituí-los. Depois de fazê-lo assinar um contrato que diz que o clone nunca será acordado se ele mudar de ideia, ela o apresenta a Dalton, que trabalha como psicólogo e principal técnico na sala de controle. Em seguida, Dalton pede que ele desative as câmeras em seus contatos e seu relógio antes que ele possa entrar no quarto, onde seu clone está dormindo. Embora dormir não seja muito correto, porque o clone que o Dr. Scott está chamando de Jack por conveniência, nunca acordou, ainda é um recipiente vazio. Cameron assiste com admiração e choque, hesitando em tocá-lo sem a permissão do médico. Ele volta para casa e continua com sua rotina diária, com a esposa e o filho que ele ama, e um trabalho de design que ele odeia. A verdadeira paixão de Cameron é a arte. Uma tarde ele se lembra de uma conversa que teve com Pop e seu irmão gêmeo, André, sobre os clones, e lembra que sua esposa disse que desde que ele não pudesse dizer a diferença, ela não se importaria com eles. Isso leva Cameron a entrar em contato com o Dr. Scott novamente, que promete que todos os clones têm a parte de suas memórias, que lembram que a instalação foi apagada. Então eles nunca sabem que são cópias. Para facilitar o conceito, ele conta a eles sobre o último clone que eles enviaram e como ele pode encontrá-la para tirar qualquer dúvida de sua mente. A mulher se chama Kate e trabalha como balconista. Então Cameron visita a sua loja e finge ser um cliente para interagir com ela. A conversa é absolutamente normal e Cameron não pode dizer que Kate é um clone, nem sua filha, que também está lá com eles e não mostra sinais de saber que essa não é sua mãe verdadeira. Quando Cameron volta para casa, ele não pode deixar de chorar quando sua esposa o lembra que eles serão pais novamente em 7 meses, porque ele percebe que não poderá conhecer o bebê. Ele pensa em dizer a verdade por um momento, mas não consegue dizer isso, e inventa alguma desculpa sobre estar nervoso por ser pai novamente. Depois, ele liga para o Dr. Scott e diz a ele que mudou de ideia. Cameron volta às instalações, onde conhece a verdadeira Kate, e conta a ela sobre o encontro com o seu clone. Eles saem para uma caminhada juntos, onde ele menciona que sua filha parecia muito feliz, e descobrem que tem o mesmo oncologista, assim como o paciente que veio antes deles. Em seguida, ele liga para Pop para dizer que ficará fora por uma semana para um trabalho especial. Depois de vestir novas roupas fornecidas pelas instalações, Cameron fica internado por 6 horas, durante as quais suas memórias serão copiadas para Jack. Uma vez que o procedimento é feito, o próximo passo é verificar a sincronização de suas mentes, o que significa que Cameron passa vividamente por algumas de suas memórias mais importantes, como conhecer Pop, ter seu primeiro filho e a morte de André. Após várias rodadas de sincronização, finalmente é hora de acordar Jack. Eles colocam o clone e o original, em salas diferentes, para que possam ter algum tempo para se acostumar com a ideia.
E Dr. Scott explica para Jack, que pôs uma sarda na palma de sua mão, e que é a única diferença entre ele e o original, e colocou lá de propósito, caso ele precise de ajuda para lembrar qual deles ele é. Cameron passa as noites ligando para sua família, e uma noite enquanto joga videogame online com o Corey, ele tem uma convulsão. Ele mal consegue encerrar a ligação antes de desmaiar, e no dia seguinte ele passa algum tempo com Kate novamente, durante o qual expressa seu medo de morrer a qualquer momento, sem se despedir de sua família. Depois, é finalmente a hora de ele conhecer Jack adequadamente, que ele encontra conversando com o Dr. Scott sobre Pop com perfeita precisão de memória. Os dois se encaram por um tempo antes de Jack confessar o quão nervoso ele está com essa situação. Cameron ainda não consegue entender, então ele é convidado a assistir, enquanto o Dr. Scott entrevista Jack para verificar suas memórias. Cameron fica chocado ao ver que, Jack não apenas se lembra de tudo perfeitamente, mas que ele também tem os mesmos sentimentos sobre essas memórias que ele. Depois de outra conversa rápida com Kate, que está piorando a cada dia, Dr. Scott continua a fazer perguntas a Jack, desta vez com o Cameron na sala. Jack fala sobre os tempos difíceis pelos quais passou quando Pop perdeu André, e os sonhos que continua tendo, e ele é tão bom em explicar o que Cameron está sentindo e ignorando, que em algum momento Cameron começa a responder as perguntas também. Depois de almoçarem juntos e mostrarem os mesmos hábitos alimentares, eles chamam Pop, e Cameron tem permissão para assistir, mas Jack é o único que fala com ela, e a conversa é muito natural. Ver tecnicamente outro homem sendo tão aceito por sua esposa, sem sequer ela perceber a diferença, incomoda Cameron, que encerra a ligação antes de decidir que não gosta de nada disso. Ele e Jack começam a discutir e até se empurram um ao outro, não concordando sobre o que fazer a seguir, e Cameron só sai depois que ele começa a se sentir doente, decidindo que quer ir para casa e cancelar a troca de clone. Algum tempo depois, os dois homens compartilham uma conversa sobre seus medos. Quando se trata de Pop, ele aprende sobre sua situação, mas não é suficiente para Cameron mudar de ideia, mesmo que sua saúde não esteja boa no momento, ele quer ver a família dele. Quando chega a hora de Cameron ir embora, eles colocam câmeras em suas lentes de contato para que Jack possa analisar sua vida familiar e aprender algumas coisas. No entanto, Cameron nem chega à porta de sua casa, ele começa a ter uma convulsão bem no meio da rua, chegando a perder a consciência por alguns segundos. Dr. Scott envia um carro para buscá-lo e trazê-lo de volta às instalações. O que Cameron não quer, mas não tem outra escolha ao aceitar, se não quiser morrer na frente de sua família. Cameron cai inconsciente novamente no caminho de volta, e Dr. Scott o coloca na cama com um remédio forte enquanto diz a Dalton, para enviar Jack pela manhã porque ele está pronto. Jack recebe todas as roupas e acessórios de Cameron, e é informado pelo Dr. Scott que ele terá um teste de 2 semanas com a família. Se tudo correr bem, ele voltará para remover suas memórias do procedimento de clonagem. Ele também terá que usar lentes de contato com câmeras para monitorar seu progresso. Quando Jack chega em casa, tudo vai muito bem. Pop e Corey não podem dizer a diferença, e conversam com ele normalmente. Suas memórias funcionam perfeitamente para que ele possa interagir com eles sem problemas. O único problema é que ele encontra, é que o cão não o reconhece e late continuamente para ele o tempo todo. Enquanto isso, Cameron acorda 24 horas depois, e enlouquece quando descobre que eles enviaram Jack porque ele não se despediu de sua família. Mas o Dr. Scott bate nele com um choque de realidade, lembrando de que ele está morrendo. A partir de então, Cameron passa a maior parte de seus dias assistindo ao vídeo. Ele está apenas fazendo uma pausa para estar com Kate, quando ela não pode mais sair da cama. Quando ela morre, suas cinzas são jogadas no lago. Jack começa a tirar suas lentes de contato, cada vez com mais frequência, não apenas quando vai para a cama, e o Dr. Scott explica que é para dar privacidade à família, mas Cameron começa a ficar paranoico com possíveis motivos ocultos. Depois de ter um pesadelo com o Jack maltratando o Corey, Cameron decide que já teve o suficiente. Ele rouba um relógio antigo dele que eles não deram a Jack porque está quebrado, e depois ele foge da instalação no meio da noite, usando o relógio para ativar um barco que o leva de volta ao continente.
Ele chega em casa algumas horas depois, e a primeira sala que visita é seu escritório, onde ele vê toda a arte que Jack está criando e as conversas que teve com o Pop, tudo perfeitamente normal e doméstico. O barulho que ele faz acorda Jack, que se aproxima e mostra ser muito compreensivo com sua presença, sentindo empatia por ele. Jack permite que Cameron tenha uma última noite com sua família, então os dois trocam suas roupas, assustando o cachorro quando os vê juntos. Enquanto Jack se esconde no armário, Cameron acorda Corey e o leva com ele para a cozinha, onde o ensina a comer edamame, o lanche favorito de Pop para tomar com cerveja. Cameron não consegue parar de chorar enquanto abraça seu filho, e depois de colocá-lo de volta na cama, ele se junta a Pop em seu próprio quarto. Ela o conforta quando vê triste, e ambos concordam em chamar seu novo bebê de André, em homenagem a seu irmão. Eles se abraçam o mais perto que podem e assim que Pop adormece, Cameron sai do quarto e troca de roupa com o Jack novamente. Antes de retornar às instalações, ele aperta a mão de Jack e agradece por tudo. Cameron passa o tempo desenhando e conversando com novos clientes sobre a experiência do clone. 2 semanas depois, o Dr. Scott confirma que as memórias de Jack da instalação já foram excluídas, e que agora ele é totalmente Cameron. Porém, antes de consertarem sua memória, Jack gravou um último vídeo especial para Cameron. Ele pede a Pop para olhá-lo nos olhos e dizer que o ama, o que ela faz enquanto Cameron assiste com lágrimas nos olhos. Obrigado por assistir. Se inscreva e deixe seu like.